Oi pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje vamos fazer exercícios sobre área de paralelogramos, tá bom? Na nossa aula passada nós aprendemos a calcular a área de um paralelogramo e agora vamos exercitar esse conteúdo, tá bom? A imagem a seguir mostra a representação de um prisma oblíquo de base quadrada e a sua planificação. Aqui eu tenho a representação do prisma oblíquo, a base dele é um quadrado, e aqui eu tenho a planificação desse prisma. Observa que na planificação eu tenho dois retângulos, dois paralelogramos e dois quadrados, tá bom? Esse daqui e o lado de trás são quadrados, esse pedaço aqui e esse são retângulos, esse e esse são quadrados. Aqui não, desculpa, esse da frente e o de trás são paralelogramos. Vamos às perguntas. Letra A. Quais quadriláteros formam a planificação desse prisma? Quais são os quadriláteros? Paralelogramos, quadrados e retângulos, tá bom? Paralelogramos, quadrados e retângulos. Letra B. Calcule a medida da área da superfície do prisma apresentado. Então, ele que pergunta a área da superfície, ele quer saber a área total. A área total é a soma de todas as áreas. Então, nós temos que fazer a área desses dois quadrados, mais a área desses dois retângulos, mais a área desses dois paralelogramos. Vou começar pelo mais fácil, tá? A área dos dois quadrados. Se isso aqui é um quadrado, isso aqui mede 7,5, então isso aqui é 7,5 vezes 7,5, que é 7,5 ao quadrado. Como nós temos dois quadrados, vai ser 2 vezes 7,5 ao quadrado, tá bom? 7,5 ao quadrado é a área de um dos quadrados, e nós temos 2, por isso eu multipliquei por 2. Agora do retângulo. Se você olhar ele virado assim, a base é 15 e a altura é 7,5. Se você olhar na posição que está, a base é 7,5 e a altura é 15. Tanto faz a ordem, tá? Eu sei que eu tenho que multiplicar isso por 2, porque eu tenho dois retângulos. Então, vai ser 7,5 vezes 15 mais 7,5 vezes 15, ou seja, 2 vezes 7,5 vezes 15, beleza? Bom, agora vamos ver qual vai ser a área dos paralelogramos. Bom, a base desse paralelogramo é o próprio 15, que é aqui, ó, ela é paralela a esse lado do retângulo. Então, ela é o próprio 15. Como nós temos 2, vai ser 2 vezes 15 vezes. Agora, vamos ver qual é a altura, tá? A altura é esse pedaço aqui, ó. Observa, esse pedaço aqui é exatamente igual a esse aqui, tá vendo? Ó, esse pedaço aqui é igual a esse aqui também. Então, se eu recortasse esse pedacinho e encaixasse aqui, ia ficar um retângulo igual a esse. Então, a altura também é 7,5, tá? Então, vai ser de novo 15 vezes 7,5. Então, depois que a gente arma as contas direitinho, vamos fazer essas contas. 7,5 ao quadrado dá 56,25. Vezes 2 dá 112,5. Mais 2 vezes 7,5 vezes 15 também dá 112,5. Mais 2 vezes 112,5. 112,5 mais 2 vezes 112,5 mais 2 vezes 112,5 é o mesmo que 4 vezes 112,5. E eu fiz 112,5 e deu, vezes 4, deu 450, tá? Aí você soma. Isso aqui vai dar 462,50.
Então, a área da superfície desse prisma é 462,50 centímetros quadrados, tá bom? Por que centímetros quadrados? Porque a área de cada um dos pedaços é medida em centímetros quadrados. Então, você vai somar centímetros quadrados e você vai ter como resposta centímetros quadrados, que é a unidade de medida de área, tá bom, pessoal? Mais um exercício. Calcule a medida da área do paralelogramo ACED. Observa aqui, pessoal, eu tenho um retângulo aqui, um triângulo aqui, mas o que ele pediu é o ACED. ACED. É esse carinha aqui, ó. Ele pediu esse paralelogramo aqui. Vamos analisar. Eu sei que a base desse paralelogramo é 5 centímetros, tá? Professora, mas por que eu sei que a base é 5 centímetros? Vou tentar explicar para vocês. É como se eu estivesse encaixando vários triângulos iguais, ó. Aqui é 2, aqui é 5. Aqui é 2, aqui é 5. Aqui é 2 e aqui é essa diagonal aqui. Então, é como se esse triângulo aqui tivesse pulado para cá, entendeu? Como se estivesse encaixando triângulos diferentes. Então, a altura desse paralelogramo, que é esse pedaço aqui, é o próprio 2. E a base é o próprio 5, tá? Se você perceber, do jeito que esse desenho foi feito, aqui não é 5, mas aqui é a diagonal desse outro retângulo, tá vendo? Desse paralelogramo. E mede 5 porque ele é exatamente uma das bases desse retângulo aqui. Da mesma maneira, aqui é 2 e aqui também é 2. Da mesma maneira que aqui também é 2. Então, da maneira como esse desenho foi feito, a base é 5 e a altura é 2. Então, a área do paralelogramo é base vezes altura. A área é igual a 2 vezes 5, que é igual a 10 centímetros quadrados. Essa foi bem facinho. Mais um exercício. O retângulo ABCD foi decomposto em 2 triângulos congruentes e um paralelogramo, conforme indicado a seguir. Qual é a medida da área do paralelogramo obtido, sabendo que o perímetro do retângulo ABCD é de 34 centímetros? Bom, eu tenho um retângulo, aí aqui está dizendo que a altura desse retângulo mede 7 centímetros, não está me dizendo quanto é a base, só está me dizendo que esse mesmo retângulo foi decomposto em 3 outras figuras geométricas, um paralelogramo e 2 triângulos congruentes, ou seja, com medidas iguais. Beleza. Eu queria saber, o problema quer saber qual é a área desse paralelogramo aqui. Bom, para eu saber qual é a área desse paralelogramo, seria bom se eu soubesse qual é a base, né? Então, eu vou tentar descobrir nesse problema aqui. Como que eu vou tentar descobrir? Eu sei que o perímetro do retângulo ABCD mede 34 centímetros. Esse é o retângulo ABCD. Então, aqui mede 7 centímetros, aqui mede 7 centímetros, aqui eu não sei, eu vou chamar de x, e aqui eu também vou chamar de x. Então, eu sei que 2 vezes 7 mais 2 vezes x é igual a 34. O perímetro não é a soma de todos os lados? Então, 2 vezes 7 mais 2 vezes x igual a 34. 2 vezes 7, 14, mais 2x igual a 34. Pelo princípio aditivo, nós sabemos que nós podemos somar menos 14 dos dois lados ou subtrair 14 dos dois lados e não alterar o resultado dessa conta. Quando a gente subtrai 14 dos dois lados, aqui fica 14 menos 14, que fica 0. Então, vai ficar 2x igual a 34 menos 14, tá? 2x igual a 20. Pelo princípio multiplicativo, nós podemos multiplicar os dois lados dessa igualdade por 1 sobre 2, ou dividir os dois lados por 2, tá? Tanto faz. É a mesma coisa, multiplicar por meio e dividir por 2. Aí, aqui, 2 sobre 2 dá 1, x igual a 10, beleza? Então, eu sei que esse pedaço todo aqui é 10. Agora, fica fácil eu saber qual é a medida, quais são as medidas desse paralelogramo. Por quê?
A altura dele, eu sei que é 7, tá? Porque a altura é esse pedaço aqui, ó. Se eu traçar aqui a altura, vai dar exatamente esse pedaço aqui. Então, a área do paralelogramo vai ser base vezes altura. A altura é 7 vezes... Quanto que é a base? Esse pedaço inteiro aqui mede 10 centímetros. Aqui, ó, se eu juntar esse pedacinho aqui com esse aqui, só tem uma pontinha, não dá nada. E juntar com esse pedaço aqui, eu vou ter 10. Então, 10 menos 4 vai me dar esse pedaço aqui que falta. Esse pedaço aqui não conta, tá? Porque quando você encosta, não muda nada. Então, 10 menos 4 é 6. Então, a área vai ser 7 vezes 6, que é igual a 42 centímetros quadrados, tá bom? Resolvemos esse problema aqui envolvendo a área também do paralelogramo. Mais um exemplo. Quantos paralelogramos cuja base mede 3 centímetros e a altura mede 2 centímetros são necessários para obter uma área equivalente à área do quadrado representado a seguir? Bom, qual é a área do quadrado representado aqui embaixo? A área desse quadrado é igual a 12 ao quadrado, tá? Que o lado mede 12, a área é 12 vezes 12, que é igual a 144 centímetros quadrados. No meu enunciado, a pergunta é: quantos paralelogramos cuja base mede 3 centímetros e a altura mede 2 centímetros são necessários para obter uma área equivalente? Como se eu tivesse com a intenção de encaixar esses paralelogramos aqui dentro desse quadradinho. Ele mede 3 por 2, tá? Então, primeiro eu vou ver qual é a área do paralelogramo. Finge, disfarça, finge que são paralelogramo. Parecendo mais um trapézio, mas tudo bem. Então, a área do paralelogramo vai ser 3 vezes 2, que é igual a 6. Para você saber quantos cabem, você vai pegar a área do quadrado e dividir pela área do paralelogramo. Então, a área do quadrado, ó, disfarça, gente. Finge que eu vou desenhar um paralelogramo aqui. Finge. Tá aparecendo. A área do quadrado dividido pela área do paralelogramo vai ser 144 dividido por 6. 144 dividido por 12 é 12, então dividido por 6 é 24. Isso quer dizer o quê? Que cabem 24 paralelogramos dentro desse quadrado. Eu não sei se cabem, né, por causa do formato que é diferente, mas a gente está querendo dizer que é uma área equivalente. É como se você fosse chamar um pedreiro para fazer uma obra na sua casa e ele cobraria o mesmo preço para colocar azulejo numa sala de 12 centímetros quadrados que ele cobraria para colocar azulejo em 24 salinhas de 6 centímetros quadrados, tá bom? Então, a área equivalente são necessários 24 paralelogramos para obter uma área equivalente, tá bom, pessoal? Então, queridos, eu estou terminando a aula de exercícios por aqui. Ainda faltam alguns exercícios sobre esse tema que eu tenho a intenção de dar. Logo, logo eu vou postar. Continuem comigo, que eu vou postar uma outra aula. Se eu não conseguir postar hoje, para a semana eu posto. Mas eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida é só chamar. Beijinho, tchau, tchau.